De olho na lição é o resumão da Escola Sabatina Jovem. Estamos aqui para recordar-nos agora, através desse resumão, episódios que envolveram o pai da fé, Abraão, que anteriormente se chamava Abrão, e agora Abraão, o pai da fé, amigo de Deus. Episódios que traz-nos ensinamentos, lições extraordinárias para a nossa vida hoje. Então se liga só, o primeiro episódio é o de Ur dos Caldeus, quando ele sai sob a direção de Deus para um lugar que ele não tinha a menor ideia para onde ele estava indo. Ele só se colocou nas mãos de Deus e confiou. Vou ser fiel ao Senhor, vou estar nas mãos de Deus, porque a conclusão é simples. Estar nas mãos de Deus é o melhor lugar para se estar no mundo, pensava Abraão. Pensa você do mesmo jeito? Então, se estar nas mãos de Deus e confiar no Senhor é o melhor lugar e a melhor atitude, então por que às vezes negligenciamos, inclusive, devolver o que é de Deus, que são os dízimos, e a Ele ofertar de todo o nosso coração? Estamos com medo de que alguma coisa nos falte? Nós não estamos nas mãos de Deus? Não é o melhor lugar para se estar no mundo? Não confiamos no Senhor? E que confiança é essa que não tem entrega? Algo a se pensar. Abraão confiou, se entregou e se jogou e foi, em nome de Jesus. E aí essa lição também cita o episódio envolvendo Ló, o seu sobrinho. Você sabe que o pai de Ló já estava morto, Ló se tornou muito rico, herdou a riqueza do papai e ele caminhava com o tio Abraão. E chegou um momento que houve um quebra-pau entre os servos de Ló e os servos de Abraão. E era uma briga aqui, era uma esculhambação ali, um quebra-barraco ali, e a situação se tornou insustentável, de modo que Ló e Abraão tiveram que ir à parte para uma conversa muito honesta, muito franca, impulsionada pelo Abraão, que era a parte mais madura do relacionamento. E Abraão chamou Ló para uma conversa, é o seguinte, estão brigando os nossos servos e chegou o momento de prudentemente nos separarmos, porque isso aqui vai dar treta, vai dar morte, vai dar ruim e vai ficar cada vez pior. E o sobrinho falou, tem razão, e olha o Abraão, escolhe para onde tu vai, se você for para a esquerda eu vou para a direita, se você subir eu desço, se você for para frente eu vou para trás. Ele não está se importando com o bem-estar dele, Abraão, está se importando com o bem-estar do sobrinho Ló. Nossa, que desprendimento, que sentimento bacana, colocar o outro em primeiro lugar, coisa que a lição de segunda-feira nos trouxe em evidência. E aí você percebe Ló recebendo essa proposta de Abraão, e ele enche os olhos para com Sodoma e faz uma escolha de um vacilão. Como é que você faz uma escolha tão importante sem pedir a direção divina? Ei, como é que tu vai escolher tua faculdade e não pede direção de Deus? Como é que tu vai namorar alguém e não pede direção de Deus? Como é que tu vai se casar e não pede orientação do Senhor? Depois que a casa cai, ai Deus me ajuda, ai Deus, por que não pede orientação de Deus antes? Só pede quando a casa cai? Resultado, o Ló não pediu orientação de Deus, escolheu a pior opção, foi para Sodoma, um inferno, uma prostituição, e aí uma pegação, ninguém era de ninguém, uma Babilônia de Sodoma. E aí o resultado, meu irmão, aconteceu o que aconteceu. Ellen White diz que a fé de Ló enfraqueceu. As filhas dele saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro dela. Eles estupraram o próprio pai, embebedando-o depois que saíram de Sodoma. Saíram de Sodoma? Sodoma não saiu de dentro dela. Que escolha horrorosa! Consequências trágicas, surgiram os moabitas, os amonitas e um quebra-pau com o povo de Israel para o resto da história. Resultado, olha quanta consequência drástica, tudo porque não buscou a orientação divina, não confiou na direção de Deus. Você confia na direção de Deus? Confia. Você confia que estando sendo fiel ao Senhor, devolvendo o que é dele, guardando o que ele pediu, obedecendo o que ele falou, você estará na direção segura? O Ló deu esse vacilo, colheu consequências trágicas. O anjo teve que ir lá resgatá-lo, puxando-o pela mão. Se você tem que tomar algumas decisões e não está tendo força como Ló não tinha, está demorando como Ló demorou, que o anjo te arraste nesse momento em nome de Jesus. Aí o outro momento em que a lição nos cita é exatamente o momento em que Ló foi sequestrado. Houve a guerra de 5 reis contra 4 e Abraão ficou sabendo. E Abraão, brabo demais, reuniu alguns homens e partiu para a batalha. Tem hora que tem que orar e tem hora que tem que lutar, meu irmão. Há momentos de orar, ora, mas tem crente que só ora e não parte para a luta. E tem gente que só parte para a luta e não ora. Desequilíbrio total. Você tem que orar e você tem que trabalhar. Você tem que orar e você tem que fazer. A fé sem obras é morta. Vem para o equilíbrio. Abraão orou quando tinha que orar, fez o que tinha que fazer. É assim que a coisa funciona. Foi lá, resgatou o Ló, pegou todos os despojos da guerra e não quis nada para si. Entregou
ok? Era fiel dizimista ao sacerdote Melquisedeque, ele deu todo o dízimo. Pensa num homem fiel a Deus que confia na direção divina. E aí vem a prova máxima. Deus pede o seu filho, o seu único filho, a que ele tanto amava, como um processo pedagógico, porque Deus também pegaria um dia o seu filho, o seu único filho que ele tanto amava, e o entregaria na cruz do Calvário. Aí Deus falou assim: Abraão, entrega teu filho para mim. A caminhada mais difícil da vida de Abraão. O diabo no pé do ouvido: ih, cara, você vai se acabar todo. Tua mulher vai acabar o casamento contigo quando souber que matou o filhinho querido dela. Você era conhecido como amigo de Deus, você agora vai ser conhecido como assassino do próprio filho. Desiste disso, o adorador do Senhor é uma furada. Moloque é o Deus que pede os filhos em oferta, e Deus está fazendo igualzinho aos deuses pagãos, tá vendo? Esse Deus te iludiu, esse Deus não presta, esse Deus não vale nada. Larga tudo, Abraão, igual ele está falando para você, larga a igreja, larga a tua família. Ei, esse negócio de servir a Deus não está com nada, é uma furada. Olha o papo do maligno. Abraão permaneceu firme, permaneça firme também, em nome de Jesus. Coloca isso no seu coração. Resultado, Abraão confiou no pedido de Deus e tudo não passou de um processo pedagógico para que ele sentisse na pele e entendesse que o que ele iria fazer sacrificando o filho, Deus também fez por cada um de nós. E ele entendeu que o maior presente dele não era o Isaac ter nascido. O maior presente dele ainda estava por vir. Era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que a propósito é o meu maior presente e o seu maior presente também, em nome de Jesus. A fé de Isaac também precisa ser destacada, porque com 17 anos de idade, se ele não quisesse ser sacrificado, ele não teria deixado o pai amarrá-lo e colocá-lo sobre o altar. Ele se submete ao pai e ele aceita, porque confia no relacionamento que o pai tem com Deus. Isaac também teve fé extraordinária ao ponto de submeter-se ao sacrifício quando poderia ter resistido, e se ele resistisse ia dar ruim para Abraão, porque Abraão já estava velhinho demais e o Isaac era jovem e forte, poderia fugir facilmente. Percebemos? Confiança em Deus em todos os aspectos, em todos os lados. Será que há confiança de Deus na minha parte? Há? Se há, por que você não devolve o dízimo? Você não confia? Por que você não devolve, você não dá a oferta? Você não confia? Você não está nas mãos dele? Que possamos cada dia mais crescer em fé, em confiança em Deus, em todos os aspectos, inclusive o financeiro, em nome de Jesus. Beijo no seu coração, graça e paz. Espero que o resumão da lição dessa semana tenha sido legal para você. Toda sexta-feira estamos aqui no canal do YouTube PR Dudu Batista. Se inscreve. Beijo no seu coração.